Olá, muito bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Neste ano nós estamos desenvolvendo nossos estudos semanais em torno de personagens da Bíblia Sagrada. E ao olhar a vida e o trabalho, a missão destes personagens bíblicos, ao ver como Deus os preparou e os usou, tudo isso serve de reflexão para a igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Por isso é tão significativo olhar para esses personagens. Nós aprendemos com eles. E antes de apresentar o personagem de hoje, eu gostaria de colocar algumas perguntas para reflexão. Eu sou o pastor Reinaldo Littke e sou um dos pastores aqui da Comunidade Cristo. Quais as questões que quero colocar a título de reflexão? Primeiro, será que é possível ganhar dinheiro com a religião? Será que é possível levar vantagem com a fé ou com a boa fé das pessoas? Você vai concordar que isso não é tão difícil, porque a toda hora a gente ouve notícias de pessoas que usaram ou abusaram da boa fé de outras pessoas e que muitas vezes, em nome de Deus ou em nome da religião, buscaram vantagens para si. Pois bem, essa é uma questão. Vou colocar mais uma outra pergunta. Será que a fé cristã tem alguma coisa a ver com magia? Fé cristã e magia, será que tem algo em comum? Você estranhou a pergunta? Pois, a partir do personagem que nós vamos olhar hoje, vamos constatar que essa confusão às vezes existe e ela se manifesta. Esse assunto, portanto, também tem a ver com o nosso estudo de hoje. E coloco mais uma terceira questão, a questão ligada à superstição. Para muita gente, agosto é o mês do desgosto, é o mês do azar, é o mês em que acontecem as coisas ruins, ainda mais quando o dia 13 de agosto cai numa sexta-feira. Então, para muita gente, isso é um dia terrível, preocupante. Este assunto também, de certa forma, está ligado com o personagem, ou pelo menos vamos abordá-lo também ao falar do personagem de hoje. Bom, eu acho que você está curioso, você está curiosa sobre quem seria este personagem bíblico que quer levar vantagem com a religião ou com a fé. Quem seria esse personagem bíblico que mistura fé com magia? Será que ele existe? A Bíblia o apresenta? Muito bem, vamos a ele. O nome dele é Simão. Simão, e não é o Simão Pedro, e não é qualquer outro Simão que é mencionado na Bíblia, mas ele aparece unicamente no livro de Atos dos Apóstolos e é conhecido como Simão o Mágico. E isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, especialmente dos versos 4 até o verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Então, desde já, abra sua Bíblia para nós refletirmos e conversarmos sobre estes assuntos elencados, ligados ao nosso personagem, Simão o Mágico. Quando nós abrimos a Bíblia, a partir de Atos, capítulo 6, lá nós vamos observar que a igreja de Jerusalém
que experimentou uma expansão muito grande, um crescimento extraordinário, ela estava tendo dificuldade em atender as pessoas, especialmente as pessoas mais carentes. Foi então que os apóstolos do Senhor decidiram escolher auxiliares, que são chamados de diáconos. E Atos capítulo 6, especialmente a partir lá do verso 5, menciona os diáconos que foram escolhidos, muito especialmente para ajudar no acolhimento e na assistência das pessoas mais necessitadas. E entre eles, a Bíblia relaciona o nome dos 7, e os primeiros 2, eles se destacaram muito na vida e no trabalho da igreja primitiva. O primeiro deles, digamos, o líder dos diáconos, era um homem chamado Estevão. E ao mencionar o nome dele, você já lembra que Estevão tornou-se também o primeiro mártir do cristianismo, porque o testemunho de fé dele foi tão contundente, tão claro, tão forte, que os líderes religiosos de Jerusalém, ligados à estrutura religiosa do judaísmo, simplesmente decretaram a morte dele. E ele foi morto por apedrejamento. E o texto bíblico menciona que entre os que lá estavam, havia também um jovem chamado Saulo, posteriormente conhecido como apóstolo Paulo. Então Estevão foi morto. E a perseguição aos cristãos, ela aumentou fortemente. E muitos tiveram que fugir de Jerusalém, inclusive estes diáconos escolhidos para ajudar no acolhimento dos necessitados. Eles também fogem. E um deles, que é o segundo mencionado, de nome Filipe, nós temos o Filipe, que é um dos 12 discípulos do Senhor Jesus, e temos também esse Filipe, um dos diáconos, que passa a ser conhecido como Filipe o Evangelista. Esse Filipe foi para a terra dos samaritanos. Lembram aquela velha problemática entre judeus e samaritanos? Não havia bom entendimento entre eles. Então, nessa fuga de muitos cristãos que saem de Jerusalém, Filipe vai a uma cidade da Samaria. E aí eu quero ler o que acontece lá. Isso nós temos então no capítulo 8, se você quer acompanhar aqui comigo, a partir do verso 4. Atos 8, a partir do 4. Filipe prega em Samaria. Diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Prestem atenção nisso, vendo os sinais que ele fazia. E o verso 7 detalha esses sinais. Espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, o testemunho, a pregação de Filipe, o evangelista, lá em Samaria, numa das cidades, não sabemos o nome da cidade, causou grande impacto. Muitas pessoas foram convertidas à fé cristã. E entre essas pessoas que foram convertidas à fé cristã, estava também Simão, conhecido como Simão o Mágico, e que pela população daquela região era considerado como Simão o Grande, um mágico ou um mago que também, através dos seus truques, fazia muitos sinais
e fazia as pessoas acreditarem que ele agia em nome dos deuses e que ele era um enviado, um especial dos deuses para fazer coisas maravilhosas entre as pessoas. Pois este Simão o Mágico também foi convertido à fé cristã. Eu quero ler então o que o texto diz a respeito dele. Nada melhor do que olhar a própria palavra de Deus. Você pode acompanhar Atos 8, a partir do verso 9. Lá diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Ele dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então imaginem, aí está a fama de Simão o Mágico em toda aquela região. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Eu fico imaginando a cena, né? Este homem que era uma referência como um grande, como diz aqui, o grande poder, que iludia muitas pessoas com suas artes mágicas e se aproveitava disso e ganhava a vida dessa maneira. Ele agora parece que encontrou um concorrente maior, porque Filipe, pelo Espírito Santo, Filipe realizou sinais e maravilhas que confirmaram a mensagem que ele estava anunciando, a ponto de expulsar demônios, curar pessoas paralíticas. E o Simão também foi impactado por essa mensagem e, segundo o texto bíblico, ele abraçou a fé. Bom, esse é o detalhe que envolve Filipe e Simão, que agora acompanha Filipe de perto. E o texto bíblico diz assim: observando extasiado, maravilhado, os sinais que Filipe fazia. Bom, esse trabalho de Filipe lá naquelas cidades da Samaria chamou a atenção dos demais apóstolos que estavam em Jerusalém. E aí Pedro e João, ouvindo de tudo que estava acontecendo na Samaria, saíram de Jerusalém e foram até a Samaria. Lembram daquela palavra que Jesus disse antes de subir aos céus, quando ele orientou os discípulos, dizendo: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, antes da ascensão, conforme Atos 1, ele disse: sereis minhas testemunhas, desculpe, me faltou a palavra, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então, anunciai em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, também na Judeia, na Samaria, que já era uma outra província, e assim até os confins da terra. Observem que a perseguição aos cristãos levou as testemunhas de Cristo para Samaria. E lá a mensagem foi anunciada e muitas pessoas, muitos samaritanos foram convertidos.
Muito bem, Pedro e João vão até lá, eles querem ver isto. E aí eles encontram também o Simão. E o que acontece quando Pedro e João vão até lá? Filipe ensinou e batizou aquelas pessoas. Agora Pedro e João vão até lá e eles impõem as mãos sobre as pessoas e elas também receberam o Espírito Santo. Lembram do Pentecostes que aconteceu em Jerusalém? Ele se manifesta também na Samaria. E quando o Simão observa isso, né, das pessoas que receberam o Espírito Santo, aí o Simão aborda a Pedro e João e diz: eu também quero esse poder. Vocês podem me vender? Eu pago para ter esse poder. O que custar, eu cubro, eu pago para também ter este poder, receber o Espírito Santo. É importante aqui ler, né? Diz assim, a partir do verso 18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, ela receba o Espírito Santo. Só que os dons do Espírito Santo não se compram. Né? O Espírito Santo dá os seus dons a quem ele quer. Né? Então, Simão queria também ter este poder, esta autoridade, de que se ele impusesse as mãos sobre alguém, elas também receberiam o Espírito Santo. E sabem o que Pedro respondeu a ele? Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Me desculpem a expressão, mas eu acho que Pedro disse mais ou menos para ele o seguinte: vai para o inferno com teu dinheiro. Esse dom não se compra com dinheiro. Isso não se adquire com dinheiro. Não existe porção nem para você, não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E Pedro disse mais a Simão o mágico: portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Muito dura a resposta de Pedro a este Simão, o mágico, que imaginando os truques que ele realizava, os truques mágicos, ficou pensando: imagina se eu tiver também esse poder, eu imponho as mãos sobre alguém. E Pedro disse: não é por aí. Tá? E ele foi muito duro e diz: olha, por favor, peça a Deus para que ele o perdoe e que ele tenha compaixão de você. O texto bíblico cita então que Simão disse aos apóstolos o seguinte: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Ele pede: por favor, peçam a Deus por mim. Segundo o texto, ele se arrependeu. E Pedro e João depois voltam para Jerusalém. E nós não sabemos mais nada pela Escritura do que aconteceu com Simão, o mágico. Se de fato houve um arrependimento sincero ou não. Não temos muitas informações a respeito disso. A tradição cristã, ela menciona, os pais da igreja mencionam Simão. Eu até copiei uma palavra escrita por um dos pais da igreja chamado Irineu. E segundo os pais da igreja são aqueles grandes líderes
da igreja, especialmente a partir do segundo, terceiro século, depois que os apóstolos já tinham todos falecidos. Então, um dos pais da igreja, chamado Irineu, ele disse o seguinte, referindo-se a Simão o Mágico: este homem, então, foi glorificado por muitos como se fosse Deus. E assim escreve Irineu. O Simão ensinou que foi ele mesmo quem apareceu aos judeus como sendo o Filho, mas manifestou-se em Samaria como sendo o Pai, enquanto para outras nações veio na pessoa do Espírito Santo. Isso está documentado, né? Esse escrito dos pais da igreja, que apontam para Simão o Mágico como alguém que não se arrependeu sinceramente e que continuou dizendo, aproveitando a mensagem central da fé cristã, dizendo que ele era o Filho que apareceu para os judeus, que ele era o Pai que estava lá em Samaria, e para outros povos ele se apresentava como o Espírito Santo. Irineu continuou dizendo assim: Simão se tornou conhecido como um dos primeiros heréticos, e a tentativa de comprar autoridade na igreja passou a ser conhecida como simonia. Esse pai da igreja chamado Irineu diz, olha, muitas heresias na igreja começam com Simão o Mágico. E pelos depoimentos da tradição cristã, repito, parece que o Simão não se arrependeu do seu pecado. E pelo contrário, trouxe também muito prejuízo para a igreja, tentando aproveitar-se da fé. E aí eu chego naquelas perguntas iniciais que eu fiz, né? Será que... Desculpem, é possível ganhar dinheiro com a religião? É possível ganhar dinheiro ou tirar vantagem se aproveitando da boa fé das pessoas? É possível misturar religião com magia? Muita gente tenta fazer isso e efetivamente faz, e engana muitos. Muitos, sem dúvida, se utilizam da religião e da fé, da fragilidade das pessoas, para com isso ganhar vantagem. Eu acho que vale aquela palavra que Pedro disse a Simão. Você com o teu dinheiro, suma daqui, né? Porque o favor de Deus tu não compra, e tu não compra também os dons que Deus Espírito Santo concede. Muito bem, é importante também nesse momento a gente lembrar aquela palavra que o apóstolo Paulo lembra aos coríntios, no que se refere aos dons do Espírito Santo. Se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 12, lá nós temos então as orientações sobre os dons espirituais. E o apóstolo escreve que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E ainda, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, para o bem da igreja, para o benefício da igreja, não para que alguém tire vantagens ou leve vantagem. No capítulo 14 também o apóstolo diz assim: também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Os dons que o Espírito Santo concede, tanto no testemunho da fé cristã como os mais diferentes, eles sempre precisam ser usados nessa perspectiva do crescimento e da edificação da igreja. Jamais podem ser vistos como mecanismos para tirar vantagem, para obter algum tipo
de vantagens. Dons espirituais são, como diz o nome, são dados pelo Espírito Santo. E ele concede os dons a quem ele quer, sempre visando a edificação da sua igreja aqui na terra. Mas eu comentei também lá no início, além daquela pergunta, será que alguém pode usar a religião para benefício próprio? Será que religião e magia se misturam? A terceira coisa que coloquei foi sobre a superstição. Lembrando especialmente o mês de agosto, que muitas pessoas veem com, digamos, carregado de coisas negativas. Eu não saberia nem explicar de onde isso vem, deve ter suas origens, eu não pesquisei isso, mas para muita gente esse mês é carregado de coisas negativas. E muito especialmente o 13 de agosto, se ele cair numa sexta-feira. E muita gente vive presa a aquilo que a gente chamaria de superstições, a estas superstições. Muita gente vive presa a isso e vive com medo disso. E aí, como agir? Como reagir diante disso? É claro que o ser humano ele precisa se apegar a alguma coisa. E ele sente isso. E se ele não está apegado a Cristo, ao amor de Deus, à graça de Deus, ao amor perdoador de Deus em Cristo, ele vai se apegar a qualquer outra coisa. E aí eu encaixo muito bem as palavras do lema da nossa igreja para este ano de 2023, aquela palavra de Colossenses capítulo 2. O lema está nos versos 6 e 7. Você já decorou? Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Repito as palavras do lema: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. E aí o verso que segue, que é o verso 8, ele completa isso dizendo, e aí tem muito a ver com essa questão, onde é que está a minha firmeza? Onde eu deposito a minha confiança e segurança? Diz o apóstolo: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, não se deixem enredar com vãs sutilezas e toda sorte de superstições, nas quais as pessoas colocam algum tipo de confiança ou segurança, acreditando que comer determinada comida em determinado tempo ou vestir determinada roupa em determinado tempo pode trazer benefícios. Isso tudo está ligado aos rudimentos deste mundo, às vãs sutilezas. Então o apóstolo nos aconselha e diz: cuidem disso, não se deixem enredar por isso, mas pelo contrário, estejam enraizados e edificados em Cristo. Ali está a segurança. Portanto, o desafio, irmãs e irmãos, é nós nos firmarmos na palavra do Senhor para estarmos enraizados nele e assim viver em segurança.
também usando os dons que Ele nos deu, que não se compram, mas que são dados para serem usados para a edificação da igreja. E a fé cristã, nós não buscamos a fé cristã para obter vantagens. A fé cristã é dom de Deus que nos traz para dentro do povo de Deus, da família de Deus, e nos faz viver seguros. Portanto, que também a reflexão em torno deste personagem lhe traga reflexões importantes para a sua vida cristã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com você. Amém.